Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e curtam os vídeos, que eu agradeço muito. É, Nesse período eu ia fazer mais vídeos sobre a situação atual do coronavírus, pronunciamento do Bolsonaro e o que tem acontecido aí. Porém, eu tô num lugar aqui que não pega internet, então está sendo muito difícil enviar os vídeos, tá demorando muito. E meu celular não tem memória direito, então tá tudo complicado, então não tá dando para eu fazer muitos vídeos, mas eu vou tentar, dependendo se eu conseguir enviar esse vídeo, eu vou fazendo outros. O assunto de hoje é uma coisa que eu percebi que tem, vamos dizer, recuperado o ânimo da militância da esquerda recentemente, que são os debates aí que a Gabriela Prioli participou e que todo mundo considerou que ela teve um bom desempenho, mas todas as falas dela aparentemente muito bem fundamentadas, numa análise técnica rigorosa, não sei mais o que, na verdade escondem muitos problemas teóricos que são sintomáticos do estado de decadência da esquerda e da precariedade da formação intelectual dos adeptos da esquerda, seja em qual área eles estejam atuando. O cara pode ter PhD em Harvard, não sei o quê, mas mesmo assim o cara fala abobrinha, porque as bases filosóficas da esquerda que delimitam como as pessoas do espectro da esquerda interpretam as situações têm muitos erros filosóficos grosseiros que conduzem as pessoas a ter análises erradas sobre o que quer que seja. E, na verdade, eu acho importante trazer isso à tona nesse momento, porque parece que nessa situação específica a esquerda conseguiu recuperar o seu ânimo, recuperar a sua energia, e que isso é uma coisa que eu acho que se reflete nos comentários sobre os debates que a Gabriela Prioli participou. Todo mundo está falando, nossa, ela foi maravilhosa, ela é um orgulho para as mulheres, que não sei o que, ele é um grande orgulho para as mulheres, e debata como uma mulher, não sei o que, quando na verdade isso uma, vamos dizer, são reações dos esquerdistas totalmente inadequadas. Porque se o pessoal prestar um pouco mais de atenção, vai ver que não tem nada demais aquilo que ela está falando ali. É só uma questão teatral de transmitir a impressão de segurança e de propriedade sobre aquilo que ela está falando. Porque se você for ver o que ela está falando, não tem nada demais. Porém, eu acredito que isso tenha acontecido porque a esquerda está passando por uma situação de decadência tão acentuada, a esquerda está tão fodida, que quando aparece uma pessoa um pouco mais inteligente, um pouco mais articulada, já vira um ídolo. Já vira, nossa, um grande orgulho para as mulheres, se tornou o grande ídolo da esquerda ultimamente. E por outro lado, o que me deixou um pouco preocupado, foi que o Caio Coppola, o Tomé Abdus, o pessoal que debateu com ela, deixou passar muitas oportunidades de denunciar a falta de denunciar a precariedade teórica das interpretações que ela faz dos dados que ela estava apresentando, das informações que estavam sendo discutidas. E isso demonstra uma precariedade também na formação filosófica dos representantes da direita, dos militantes da direita, e que eu acho que o pessoal tem que ficar atento. Por isso é importante comentar sobre isso nesse momento, eu achei. Então, para fazer um breve comentário sobre a situação do coronavírus, tentando associar a esse assunto que eu apresentei, você pode perceber no grande debate que sempre que eles mencionavam a questão do coronavírus e da crise de organização política de como o governo ia administrar essa situação, sempre usavam qualquer coisa mínima para detonar o Bolsonaro. Tipo, distorciam as falas do Bolsonaro explicitamente para usar isso para criticar ele e criar, vamos dizer, desestabilizar o governo e incitar as pessoas contra o governo. Então, quando ele falou, em mim ia ser uma gripezinha, porque eu sou atleta, não sei o quê. Porra, pode ser uma coisa tosca, pode ser uma coisa ridícula ele ter falado isso,
Só que é uma bobeira. E o pessoal já está falando, nossa, é uma grande crise institucional, tem que pedir impeachment, porque ele falou que é uma gripezinha, fez uma piada de mau gosto, então tem que pedir impeachment. Tem que ter uma crise institucional, porque o cara fez uma piada de mau gosto. Então, na verdade, primeiro que ele nem falou que era uma gripezinha, ele falou que pra ele ia ser, né? Então, porra, é uma piada tosca, de mau gosto, pode ser, só que eles distorcem aquilo que ele está falando para tentar criar uma crise. E isso é lamentável, né? Porque, porra, já que é uma situação tão grave, que tem gente morrendo, etc., o pessoal tinha que parar com essas. É, com esse tipo de ataque sujo e, e tosco aí da direita, da esquerda ao Bolsonaro, e essa tentativa tosca aí de criar crises institucionais, sei lá o quê, para tentar chegar a uma solução. E nesse momento, como uma situação inédita, é natural que os líderes mudem de ideia, que os líderes tenham que constantemente se corrigir para buscar a solução, né? E o Bolsonaro, ele nunca falou abertamente, olha, eu sou contra o isolamento. Primeiro ele falou o negócio do isolamento vertical, que achava que tinha que isolar as pessoas de risco. E o pessoal está falando, olha, o Bolsonaro é contra a ciência, o Bolsonaro é contra contra a vida das pessoas, quer matar as pessoas aqui, quando na verdade ele estava falando uma coisa que já estava sendo aplicada naquele momento no Japão, na Coreia do Sul e na maioria dos países do mundo, exceto alguns poucos que tiveram que isolar, e na Itália, que teve uma crise, já estava sendo aplicado em vários países. Então, porra, não tem nenhum absurdo. Então, é a mesma coisa que o negócio da gripezinha. Ele falou que pode ter feito uma piada tosca, mas não é nada além disso. O pessoal já ia falar, nossa, tem que ter uma crise institucional, tem que ter um impeachment, porque o Bolsonaro fez uma piada de mau gosto. Então, existe um oportunismo muito grande da esquerda, aproveitando esse momento aí de crise, um momento difícil, para tentar desestabilizar o governo Bolsonaro, tentar e tentar tirar o Bolsonaro, armar o impeachment de qualquer jeito, né? E isso aí é bem escroto, a esquerda está reconhecendo isso, e isso tinha que ser denunciado, não foi. E eu percebo que nesses debates aí, nos primeiros debates que eu vi do grande debate da CNN, grande parte das discussões girava em torno disso, reprovação ao Bolsonaro e tal. E a Gabriela Prioli usava esse expediente que eu falei anteriormente da esquerda, exagerar coisas sem muita importância ou coisas naturais, que o Bolsonaro mude o direcionamento, sei lá, porque, porra, numa situação de crise é natural. O governo ter que ir mudando o direcionamento para se adequar à situação, porque ninguém enfrentou isso ainda. Então isso era fácil de denunciar e fácil de perceber a verdade. Só que eu acredito que os debatedores não tenham explorado isso o suficiente, e é aí que tá, mostra que a direita ainda não está preparada tipo, mesmo a esquerda estando numa situação fodida, de uma grande decadência, o pessoal da direita não sabe aproveitar isso por estar despreparado. E isso que foi lamentável e que eu achei preocupante vendo aí essas ocasiões do grande debate da CNN. Então, assim, não vai dar para eu analisar minuciosamente tudo que a Gabriela Prioli falou e criticar, né, agora, mas vamos ver, conforme aconteça, se esse vídeo, se eu conseguir enviar e tal, eu posso fazer com outros vídeos falando sobre isso. Mas, assim, só comentando sobre esses problemas da mídia inteira e também das críticas da mídia e também da Gabriela Prioli nos primeiros debates que eu vi da CNN contra o Bolsonaro, já dá para ver que aquilo que ela transmite, que o pessoal da esquerda transmite na argumentação, é muito contestável e muito problemático. O problema é que o pessoal da direita não soube aproveitar e denunciar isso no debate, né? E passou assim como se a Gabriela Prioli fosse a fodona e tal, grande intelectual, e o Tomé fosse apenas um opinador, que não tem formação técnica nenhuma, está falando tudo baseado no achismo. Só que o que acontece? Isso não reflete a realidade de forma alguma. Então, avançando para comentar sobre os outros debates que tiveram, o outro problema
foi essa questão aí das discussões técnicas que a Gabriela estava falando que não deveriam ter opiniões, deveriam ter apenas análises técnicas baseadas nas estatísticas, nas informações que o pessoal apresentasse e tal. O problema é o seguinte, o problema é que com esse disfarce de análises técnicas, ela ficou fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Ciro Gomes nos debates. E que o pessoal caiu nessa falsa impressão de domínio do assunto, de propriedade, e ficou achando que ela foi muito foda no debate e tal. Mas, na verdade, ela soube enrolar bem, soube transmitir uma impressão de propriedade e de segurança sobre o assunto que ela estava falando. E o mérito dela é apenas esse. E um exemplo que eu anotei aqui foi a questão do Ciro Gomes em um pronunciamento que ele fez sobre alguma coisa que tinha que fazer e tal, do pessoal que estivesse com o nome com nome sujo, alguma coisa assim, como que ia recuperar. Aí ele foi fazer uma proposta lá de medida e ele apresentou as três coisas que são usadas para calcular o PIB. Então, pô, era um negócio nada a ver com o que ele estava querendo transmitir, só que mesmo assim ele falou na maior segurança, como se ele tivesse a maior propriedade sobre o assunto, e o pessoal que estava olhando aplaudiu, falou, nossa, é mesmo, o Ciro é muito foda mesmo e tal, quando na verdade estava só sendo malandro. E eu acho que o caso da Gabriela Prioli, na maioria das vezes, é isso que ela está fazendo também. Ela está apenas transmitindo as informações tipo, a questão da prisão do Eduardo Cunha. Ela falou, olha, ele foi solto para prisão domiciliar porque estava previsto, porque era um caso excepcional do coronavírus, ele podia transmitir para os outros, então é isso aí, é isso que aconteceu e tal. Então, assim, quando ela transmite as informações com a aparência de uma discussão técnica, ela está apenas ou transmitindo informações óbvias ou informações sobre o funcionamento da política, dos presídios, alguma coisa assim, coisas óbvias, ou então ela está embaralhando os números para transmitir uma opinião maluca sobre aquilo. Uma opinião que, se você for analisar o fundamento teórico, você vê que tem muita precariedade, mas ela transmite essas informações, essas interpretações com uma aparência de segurança, uma aparência de propriedade. Eu pretendo, né, se der certo a transmissão desse vídeo, explicar melhor nos vídeos posteriores exemplos de casos que ela fez isso, né? Por enquanto, para tentar fazer um vídeo curto, eu vou falar apenas aí desses casos aí dos comentários sobre a prisão do Eduardo Cunha, quando ela falou, por exemplo, que teria menos custo para o Estado o Eduardo Cunha estar na prisão domiciliar, porque ele teria que ter escolta no presídio e tal. Então acontece o seguinte, beleza, você falar que vai ter menos custo para o Estado, se ele for ali, é uma análise técnica, porque você está levando em conta as informações numéricas sobre o negócio. Porém, aí que tá. A ideia de análise técnica corre muito risco de se tornar um fetichismo da ideia da discussão técnica por causa da má utilização das informações. Então, tipo, o que seria uma análise, o que seria o verdadeiro papel aí das informações e dos dados científicos e tal nas discussões. O verdadeiro papel seria você usar aquelas informações para, a partir delas, você poder fazer uma interpretação mais fundamentada daquilo. E o problema é que nessas análises, por exemplo, da Gabriela Prioli, e eu acredito que de todo o espectro aí da esquerda que busque falar sobre isso, eles apenas estão apresentando as informações
mas eles não fazem apresentando as informações técnicas, científicas, sei lá o que, mas eles não fazem desenvolvimento teoricamente consistente sobre qual seria a medida adequada para você fazer naquele momento. Porque, por exemplo, nesse caso do Eduardo Cunha, o problema que o Tomé estava tentando ali, e que infelizmente não teve sucesso para transmitir adequadamente aquilo que ele queria, mas o que ele estava tentando era problematizar o fato do Eduardo Cunha poder ir para casa e poder ter benefícios aí, ter acesso a, sei lá, acesso mais fácil a advogados, a outras pessoas que pudessem ajudar ele em alguma defesa, alguma coisa assim, ou pelo menos no lazer, ter acesso à família e tal, porque ele poderia estar numa situação de risco transmitindo o vírus para outros ali. Então, tipo, não tem nada a ver com o custo do que ele ia fazer, porque isso vai diminuir o custo. Mas beleza, se você for ver, se for levar isso ao extremo, então não vai prender ninguém, vai deixar todo mundo cometer assassinato, porque se você for prender a pessoa, vai ter algum custo. Então, tipo, é evidente que a discussão não era sobre os custos da aplicação daquela lei. A discussão era sobre, vamos dizer, considerações morais, considerações éticas do que seria melhor você aplicar naquele momento e uma discussão separada das considerações econômicas aí. Então, mesmo assim, ela colocou, tipo, nossa, tá tendo uma análise técnica porque ela falou que isso ia aumentar o custo e tal. Então, tipo, é uma concepção da ideia de análise técnica totalmente inadequada e por isso que eu considero fetichista, né? A outra coisa que é bem evidente que foi uma confusão ali que ela fez foi quando o Abduch falou sobre a impunidade no Brasil. E, tipo, pelo que eu lembro, foi nesse debate mesmo, ou foi em outro, mas ele falou um exemplo concreto dessa ideia de impunidade, que era um funcionário dele que roubou a empresa, ou sei lá, e ele ainda teve que pagar os benefícios para demitir no condicionado com ele. Então, tipo, um caso de impunidade. Só que o que a Gabriela Prioli falou? Não tem impunidade porque tem muita gente nos presídios, porque tá muito lotado. Então, tipo, pelo fato de ter muita gente nos presídios significa que não tem impunidade. Isso é absurdo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, tipo, a questão da impunidade não tem nada a ver com as condições que os presos são tratados no presídio. O cara pode ser condenado e ter um tratamento péssimo lá, ser torturado, sei lá, que isso não vai ter acontecido um caso de impunidade ou deixado de acontecer pelo mau tratamento que o cara teve no presídio. A impunidade é a ideia do cara cometer o crime, fazer uma merda e não ser preso, não ter nenhuma punição naquilo. Então, tipo, o fato de ter muita gente nos presídios e das pessoas estarem sofrendo, sendo torturadas e tal, não tem nada a ver com o fato de existirem outras pessoas que cometeram outros crimes ou outros que tenham tido outras atitudes aí ilícitas, como o próprio caso que o Tomé Abduch apresentou do funcionário que roubou e depois não podia ser demitido ou tinha que ter benefício. O fato de ter muita gente no presídio sofrendo não tem nada a ver com a impunidade. Só que ela embaralhou os termos ali, apresentou as informações, falou rápido, que é importante você falar rápido para transmitir segurança e tal, e passou a impressão de que estava sendo muito foda. Jantou o Tomé, jantou o Caio Coppola, até essa expressão, o fato do pessoal da esquerda usar uma expressão, uma forma de fazer piada tão tosca, tão esquisita, tipo, a jantada que ela... Jantadas, a Gabriela falou, porra, é uma coisa esquisita pra caralho. Então, nem para fazer piada, para fazer meme, o pessoal da esquerda está sabendo direito. Então, isso também demonstra o estado de decadência que eles estão vivendo. Mas, deixando isso entre parênteses, a questão é que o brilhantismo aí da argumentação da Gabriela Prioli é apenas um ouro de tolo. É apenas uma questão teatral que ela transmite, assim como o Ciro Gomes. Se for ver, porra, o Ciro Gomes é o grande gênio da economia, que vai salvar a indústria brasileira? É óbvio que não, ele apenas vai enrolando os dados que ele transmite nos debates, ele vai embaralhando e tal para passar uma transmissão de que ele é um cara seguro, que está falando com propriedade e engana algumas pessoas. E no caso da Gabriela Prioli, como a esquerda estava passando por uma situação
muito decadente, que eles não conseguem mais ganhar porra nenhuma, todo mundo tá abatido, não sabe o que fazer. Quando aparece a pessoa um pouco mais inteligente, já se torna um grande ídolo, tal, idolatrado pelos militantes. Não vai dar para explorar muito bem esse assunto, falar tudo, porque eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, mas vou tentar fazer nos próximos. Mas por enquanto é isso, muito obrigado.